Uma bateria infinita está escondida debaixo dos seus pés. Ela rega-se a si mesma, aquece o solo e bombeia eletricidade diretamente para as raízes das plantas durante décadas. Parece ficção científica, mas um pedaço de fio de cobre enferrujado e uma pilha de madeira em decomposição detêm, de facto, o poder de desbloquear energia infinita para qualquer jardim. Registros históricos provam que este método exato aumentou o rendimento das colheitas em uns impressionantes 300%. Se esta máquina biológica autossustentável pode substituir fertilizantes químicos caros para sempre, por que foi deliberadamente apagada da história moderna? Para entender este encobrimento, temos de viajar até a Europa dos anos 20. Um cientista brilhante chamado Justin Christoflow chocou o mundo agrícola. Ele produziu campos massivos de trigo e batatas individuais, pesando mais de 1 quilo cada. O seu segredo não era um novo spray químico. Era o poder invisível do eletromagnetismo natural, canalizado diretamente para as raízes. Mas a verdadeira descoberta acontece quando esta teoria elétrica se funde com a antiga sabedoria de sobrevivência. No fundo da bacia amazônica, tribos indígenas criaram a Terra Preta. Uma terra escura lendária, repleta de carbono carbonizado, que permanece infinitamente fértil durante séculos. Enquanto isso, do outro lado do mundo, na Alemanha, os agricultores confiavam numa técnica chamada Hugelkultur. Eles enterravam troncos maciços e em decomposição no subsolo para servirem como esponjas de água permanentes. Durante décadas, a ciência moderna tratou estas como truques primitivos e separados. Mas quando se combina o fio de cobre de Christoflow, o carbono carbonizado da Amazônia e a madeira em decomposição dos alemães, algo terrivelmente poderoso desperta. Já não é apenas terra. Torna-se um reator biológico de ciclo fechado. Uma central de energia viva mesmo debaixo dos nossos pés, desafiando todas as regras da agricultura moderna. Para entender o poder aterrador desta máquina biológica, temos de olhar para o nível molecular exato. Quando dois metais diferentes, como um fio de cobre puro e um pedaço de zinco galvanizado, são enterrados em solo ligeiramente ácido e úmido, uma reação física começa. Eles formam instantaneamente uma bateria galvânica natural e massiva. A terra úmida atua como uma solução eletrolítica, gerando uma microcorrente contínua que viaja diretamente para as raízes das plantas. Esta pequena carga elétrica atua como uma chave. Força as membranas das células das raízes a abrirem-se largamente. Acelera a divisão celular e força a planta a absorver minerais a uma velocidade que a natureza nunca previu. Mas uma corrente elétrica contínua é completamente inútil sem um condensador para armazenar a carga. É aqui que o antigo carbono carbonizado, conhecido como biocarvão, se torna crítico. Se observar o biocarvão sob um microscópio, verá milhões de poros minúsculos e vazios. Esta estrutura atua como um supercondensador subterrâneo. Ele transporta uma carga negativa permanente. Isso retém a corrente elétrica e aprisiona magneticamente minerais carregados positivamente, como cálcio e magnésio, para que nunca sejam arrastados pela chuva forte. Finalmente, esta máquina subterrânea precisa de um coração pulsante. A madeira em decomposição enterrada proporciona exatamente isso. À medida que as complexas moléculas de lignina dentro da madeira morta começam a decompor-se, elas transformam-se numa esponja gigante e subterrânea, retendo quantidades massivas de água. Simultaneamente, os milhares de milhões de micróbios que consomem a madeira geram um calor constante e natural. Isso cria um núcleo térmico que aquece a zona radicular durante todo o inverno gelado. Juntos, a bateria metálica, o condensador de carbono e o aquecedor de madeira criam um microclima perfeito e imparável. Mas esta máquina teórica sobrevive realmente no mundo real? Para descobrir, investigadores independentes montaram um teste de estresse brutal durante o verão escaldante de 2022 nos arredores de Berlim. Eles plantaram 2 campos idênticos de tomates. Um foi alimentado com fertilizantes sintéticos caros e padrão e regado diariamente. O outro foi plantado diretamente sobre o reator proibido de cobre, biocarvão carregado e madeira em decomposição. Após 90 dias,
As medições finais chocaram a comunidade agrícola. O terreno com solo elétrico exigiu menos 80% de água para sobreviver à onda de calor. As raízes afundaram 2,5 vezes mais fundo na terra, e a colheita final aumentou em uns impressionantes 45%. O fruto registrou até densidades de açúcar e nutrientes significativamente mais elevadas. Mas a descoberta mais aterradora foi completamente invisível. Sensores revelaram que a microcorrente contínua que fluía dos metais enterrados fazia mais do que apenas alimentar a planta. Estava, na verdade, a perturbar os campos magnéticos biológicos dos nemátodos que se alimentam das raízes. Suprimiu completamente os fungos parasitas. O sistema estava literalmente a projetar um campo de força elétrico invisível à volta da zona radicular, tornando as plantas virtualmente invencíveis a doenças do solo. Sabendo que este motor silencioso e autoalimentado pode proteger e multiplicar a sua colheita sem uma única gota de químicos, a única pergunta que resta é esta: como é que se constrói exatamente este sistema no seu próprio quintal? Construir este reator biológico subterrâneo é surpreendentemente simples. Mas ouça com atenção. Um movimento errado nessa sequência envenenará permanentemente o seu solo. Não salte estes passos exatos. Primeiro, deve cavar uma vala com aproximadamente 45 centímetros de profundidade. No fundo, coloque touros de madeira dura, folhosa, em avançado estado de decomposição. Mas aqui está a regra absolutamente crítica. Nunca utilize madeira tratada, cedro ou pinho fresco. Os conservantes químicos e as resinas tóxicas naturais dessas madeiras massacrarão instantaneamente o seu exército microbiano subterrâneo. Precisa de madeira dura, folhosa, não tratada e em decomposição. Em seguida, vem o supercondensador. Cubra os touros com uma camada de 5 centímetros de biocarvão. Mas é aqui que a maioria das pessoas destrói o seu jardim. Não utilize carvão vegetal cru diretamente de uma fogueira. O carbono cru e descarregado age como um vampiro. Ele sugará violentamente todos os nutrientes existentes do seu solo. Deve carregar o biocarvão primeiro. Mergulhe-o em chá de composto rico ou vermicomposto líquido durante pelo menos 24 horas. Tem de preencher esses poros microscópicos com milhares de milhões de bactérias vivas antes que ele toque na terra. Agora, para a rede elétrica. Coloque um fio de cobre grosso e completamente nu diretamente sobre o biocarvão carregado, percorrendo todo o comprimento do canteiro. Numa das extremidades da vala, enterre uma estaca de zinco galvanizado pesada na terra. Enrole frouxamente o fio de cobre à volta dela. Não o prenda com fita, não o isole. A umidade natural no solo solto à volta dessa ligação é exatamente o que desencadeia o fluxo contínuo de íons galvânicos. Finalmente, enterre todo o sistema com composto rico e sele a superfície com uma camada espessa de folhas mortas ou cobertura morta, mulch. No exato momento em que molhar este canteiro com água, a rede entra em funcionamento. A madeira retém a umidade, o carbono vivo aprisiona os minerais e os metais acendem o campo de força elétrico invisível. Uma vez que o seu reator de solo elétrico esteja ativo, ele gerará nutrientes gratuitos e regar-se-á a si mesmo durante os próximos 30 anos. E esse prazo exato é a razão pela qual um império agrícola de milhares de milhões de dólares está aterrorizado com o fato de você aprender isto. Pense na indústria moderna de fertilizantes. Não é um sistema de crescimento. É um modelo de negócio altamente lucrativo de dependência absoluta. Cada vez que despeja nitrogênio sintético no seu jardim, está essencialmente a queimar viva a biologia natural do solo. Os químicos sintéticos despojam a terra dos seus micróbios nativos, transformam terra viva e que respira em pó morto e estéril. Isto não é um acidente. É um design cuidadosamente calculado. Quando o seu solo morre, as suas plantas tornam-se completamente viciadas nos químicos artificiais apenas para sobreviver. É forçado a regressar ao centro de jardinagem, estação após estação, para comprar mais sacos caros de suporte de vida artificial. Mas um fio de cobre enterrado, uma pilha de ramos mortos e carbono carbonizado não podem ser patenteados.
Megacorporações não podem engarrafar o pulso eletromagnético da Terra. Não podem colocar um código de barras em madeira em decomposição. Esta tecnologia antiga foi deliberadamente enterrada e apagada dos manuais porque corta as cadeias de dependência. Devolve a liberdade total e imparável ao agricultor individual. E um jardineiro autossuficiente é um cliente que perderam para sempre. A verdadeira revolução na independência alimentar não começa num laboratório corporativo estéril. Começa agora mesmo, no seu próprio quintal, regressando à sabedoria esquecida da terra. Ao adotar esta matriz subterrânea, está a fazer muito mais do que apenas cultivar colheitas maiores. Está a reivindicar a sua independência absoluta. Está a sair completamente do seu sistema quebrado e dependente de químicos. Está a construir um santuário vivo e que respira, que prospera inteiramente por si só. Os guardiões da agricultura moderna querem desesperadamente que este conhecimento permaneça enterrado para sempre. Mas juntos estamos a desenterrá-lo. Está pronto para plantar a semente da rebelião no seu próprio solo esta estação? Diga-nos exatamente o que vai cultivar nos comentários abaixo. E se quiser munir-se de mais técnicas proibidas e segredos agrícolas esquecidos, carregue no botão de subscrever agora mesmo. Junte-se à revolução, reclame o seu poder. E vemo-nos no próximo ficheiro classificado.